Continuando. Então, como eu tenho falado até aqui, a ideia é trazer os arcanos maiores como uma visão de princípio divino, e o princípio divino pode ser traduzido como questões das quais operam sem a nossa intervenção, simplesmente funcionam assim. Essa seria a função da espiritualidade na nossa vida. E o nosso objetivo aqui é tentar entender como a espiritualidade funciona e qual é o nosso papel junto a ela. Diante desse princípio divino, nós encontramos os 4 arcanos menores ocultos junto do arcano maior. Os 4 elementos que se expressam na nossa vida e que representam a nossa função. O que a gente precisa fazer para poder encarnar e viver o princípio divino. Então o louco carrega consigo os 4 pajens, cada um de um elemento, representando que para poder a gente vivenciar esse princípio divino, que representa o tudo e o nada, que representa as infinitas possibilidades, a gente precisa da inocência da criança. Durante o nosso desenvolvimento, a gente vai encontrando camadas e camadas de repressão, de nãos, de impossibilidades, e tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento. Então todo mundo tem as próprias limitações. O lugar que a gente nasceu, a nossa condição financeira, a educação recebida pelos nossos pais, o convívio familiar, o convívio social, o convívio religioso, tudo isso vai nos limitando. Mas antes disso, existia uma criança diretamente conectada com a fonte. Então, quando a gente vai ilustrar um princípio divino, um arcano maior, a gente traz a imagem de um Deus, a gente traz a imagem e semelhança nossa de um ser humano, de uma divindade, apenas a fim de conseguir compreender o símbolo. Caso contrário, ficaria tudo muito solto. Então, quando a gente fala do louco e ilustra aqui com Dionísio, a gente vai agregar a ele algumas características de acordo com a mitologia desse deus para poder a gente conseguir compreender melhor o símbolo. Caso contrário, quando a gente fala do zero, do tudo e do nada, a gente está falando de quê, na verdade? Dionísio era conhecido como o deus do êxtase, do frênese, do vinho, e ele tinha algumas seguidoras chamadas de Mênades. Elas eram conhecidas como figuras que não respeitavam normas. Elas eram conhecidas como figuras que viviam de forma selvagem. E justamente essa seria uma forma de personificação do louco. Aqui a gente ainda está no zero. A gente não considera normas sociais, a gente não considera normas familiares, a gente simplesmente está dissolvido de alguma forma na totalidade. E assim as crianças, de certa forma, vivem até que vão sendo educadas. Tudo é baseado inicialmente em instinto. Quando a fome aparece, a criança chora. Quando a criança sente vontade de fazer alguma necessidade fisiológica, ali mesmo ela faz. Tudo é instinto. Nada ainda tem contenção, nem norma, nem regra. Não existe vergonha. Esse é o louco. Então, quando eu falo a respeito dos pajens, apenas considerando a criança divina dentro de nós, que a gente consegue conectar com o princípio divino do louco. Se a gente está falando de realizar alguma coisa na vida, a gente precisa dessa inocência. Caso contrário, as camadas do moralismo familiar, social, entram na frente e a gente nem sequer sai do lugar. A gente simplesmente apenas segue padrões, repete padrões, porque assim é mais confortável, mas assim a gente não inaugura o nosso verdadeiro potencial. E quando eu falo da nossa criança interior, sem que isso seja visto de uma forma apenas abstrata, eu estou falando da parte inocente que um dia nós fomos. Nós ainda temos as nossas inocências, mas à medida que a gente vai se tornando adultos, algumas coisas vão deixando de ser inocência porque a gente está desenvolvendo consciência. Mas essa inocência precisa se manter viva. E à medida que a gente cuida e protege essa criança divina dentro de nós, a gente tem a real conexão com o sagrado, com o self.
E não se trata da gente se tornar seres infantilizados, se trata da gente manter a inocência e a pureza de uma criança. Essa noite, por exemplo, depois que eu gravei os vídeos anteriores, eu tive um sonho. Brevemente no sonho eu carregava um bebê no colo, um menino, e seguia uma rua escura. Ali, apesar de não estar frio, ele não estava completamente agasalhado. Então eu pensei que talvez eu devesse embrulhá-lo num cobertor, mas eu não tinha tempo. Precisava seguir adiante. Então o sonho dessa noite ele já dialogou com o que eu trouxe no vídeo anterior, nos vídeos anteriores. No sonho eu estava seguindo adiante numa rua escura, sem saber o que eu veria pela frente, cuidando da minha criança interior. De forma simples, o sonho me trouxe um diálogo do que eu tinha falado. Se a gente não cuida dessa criança, ela fica vulnerável e essa vulnerabilidade, ela nos impede de nos conectarmos com a inocência. E existem passagens bíblicas de falas de Jesus que podem ser ilustradas aqui também, como forma de ampliar a visão desse símbolo. Toda vez que Jesus falava a respeito das crianças, a gente pode traduzi-lo aqui como o que eu venho trazendo até aqui. Os pajens, o louco, o zero, o reino dos céus. Por exemplo, quando ele diz: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então, de alguma forma, isso ressoa com o que eu venho trazendo. Quando ele falava a respeito disso, ele não falava a respeito de sermos infantis, como eu disse. Ele não era um ser infantil, ele tinha uma responsabilidade espiritual muito grande. Mas ainda assim ele dizia que a gente precisava da semelhança de uma criança, de sermos como elas. Então, a partir desse ponto zero, do cuidado da criança interior, a gente pode começar a nossa jornada. Eu poderia afirmar que muitos de nós, isso é comum de ser visto, sequer saíram do zero. Muitos simplesmente se dissolvem como Dionísio, o deus do vinho, o entorpecimento, tanto pela utilização literal do álcool que a gente vê por aí, as drogas, os medicamentos que entorpecem a consciência, tudo isso é o permanecimento no zero. Tudo isso, mesmo que a pessoa tenha uma construção de vida, ela não necessariamente está se fortalecendo espiritualmente. Claro que a ideia aqui não é condenar o uso do álcool, mas a gente precisa ter realismo suficiente de que o entorpecimento, de forma inconsciente, na maioria das vezes, é uma tentativa de retorno à fonte, mas de uma forma que não traduz um desenvolvimento psicológico necessário. Então a gente não sai do zero e já quer retornar para o zero. A gente sequer faz o nosso trabalho e já quer retornar para a fonte. Então o objetivo é a gente retornar para o zero, para a fonte, para tudo, para o nada, mas não antes sem um trabalho de desenvolvimento de consciência. A gente precisa encontrar novamente o zero com clareza, com objetividade. Por enquanto, apenas o zero como representante do tudo, do nada, do início e do fim, é apenas o nosso pulsar. O que vem depois disso? Como que a consciência é construída? Então, parte do nosso sofrimento espiritual, de forma geral, essa tentativa natural do ser humano de retorno à fonte de dissolução, parte desse princípio de que todos viemos do mesmo lugar, da mesma fonte, para a mesma fonte retornaremos. Mas para a gente retornar para essa fonte, para a gente retornar para esse paraíso, a gente precisa de trabalho, a gente precisa cumprir a nossa função. E qual seria a nossa função? A gente começa
a partir do princípio de que onde a gente nasce, quem a gente é, a nossa família, a gente começa a analisar o que a gente sonha, a gente começa a analisar se o que a gente tem vontade de realizar na vida é algo genuíno, é um pulsar do self, do sagrado, ou se era apenas uma certa compensação familiar. Tudo isso precisa ser visto com muito mais cuidado. Aqui eu estou falando sobre vidas humanas que levam anos de desenvolvimento. A maioria de nós vive 40, 50, 60, 70 anos, e dentre esses 70, 80, 90 anos de vida, muito tempo está contido. Então é muito mais sério do que simplesmente dizer que basta você compreender isso que a sua vida está resolvida. Claro que não. Mas, como eu disse, estamos apenas no zero, apenas nos sonhos, apenas no potencial. Como a gente vai realizar esse potencial, o que a gente vai encontrar no caminho, tudo isso a gente vai desenvolver ao longo dessa nova jornada. E o nosso objetivo aqui, no zero, no louco, no tudo, no nada, junto de Dionísio, junto dessa simbologia, junto do self, junto do potencial, a gente não tem necessariamente que querer provar nada a ninguém. Infinitas são as possibilidades, infinitas são as formas de manifestação de Deus na nossa vida, e você não tem que dar explicação a nada e nem a ninguém a respeito do que você sonha, a respeito do que você sente que seria capaz de fazer. Porém, o louco, o zero, ele pode ser visto também como apenas um vislumbre da montanha. A gente consegue ver a montanha toda, mas as nossas falas, as nossas ações é o que vão dizer até que ponto os nossos pés já subiram essa montanha ou não. Porque no nosso mundo interior a gente pode ser grande, a gente pode se vislumbrar de uma forma cheia de honra, de glória. Mas quando a gente coloca isso em prática, quando a gente coloca isso nas falas, nas nossas ações, quando a gente vê os resultados que a gente colhe na nossa vida, é isso que importa. É isso que vai mostrar o quanto dessa montanha já foi subida. Não simplesmente imaginar que a gente é bom demais. A gente tem que realmente trazer essa realização para a vida, porque é aqui na matéria, no corpo, que a gente encontra os desafios que precisam ser superados, que precisam ser integrados. Apenas assim a consciência, o ego, começa a se desenvolver. Mas estamos ainda apenas no zero. Sigamos adiante.